flagrante aí? Isso aí, ô produção? É isso aí? Tem flagrante aí? Ela vai chegar agora com a história lá do serial killer. Tem uma imagem aí do sujeito pegando o que seria ali uma tampa de bueiro, tampa de ferro. Olha lá, encostada na parede, e ele larga na cabeça de uma das vítimas. Ele larga na cabeça de uma das vítimas. Essa tampa aí tem mais de 20 quilos. Ela parada, ela tem mais de 20 quilos. Imagine quando ela é impulsionada, quando ela sofre uma pressão ali, quando ela sofre ali, a força da gravidade é física e atinge a cabeça da vítima. Chega com mais de 50 quilos na cabeça da vítima. Atenção, atenção, Lícia Fontinelli, tem mais informações aqui no Cidade Alerta Bahia. É com você. Pois é, Adelson, a imagem fala por si, a imagem realmente é muito chocante, né? E mostra toda a frieza com que esse homem agia, né? E um detalhe que a gente chama a atenção é que ele fez isso tudo para roubar desse homem aí que vivia em situação de rua, né, vulnerável, R$12. Esse foi o valor que ele roubou de dentro da carteira desse homem que vivia em situação de rua, que ele matou para poder roubar esse dinheiro. Então, R$12 foi o que ele apurou aí depois de matar esse homem com golpes, né, com essa barra de concreto aí, com muita frieza. O nome desse suspeito, Marcelo Campos de Jesus, de 37 anos, foi preso hoje lá no Espírito Santo, né? A polícia já vinha, depois da prisão dele, já vinha investigando isso porque ele já tinha um histórico, viu? Já tinha um histórico aqui na Bahia, de onde ele é natural. Segundo as investigações da polícia, ele é investigado por pelo menos 7 homicídios que ocorreram entre novembro do ano passado e abril deste ano. A última vítima foi esse homem que a gente vê na imagem, é o Vanilson Pereira. Ele estava dormindo ali na calçada, né, quando foi covardemente agredido. Primeiro, o suspeito chega, olha tudo ali em volta, né, para saber se não tinha ninguém observando. Ele vai, olha para um lado, olha para o outro, e depois que ele vê que está sozinho ali na rua, ele vai, pega esse concreto, né, essa barra aí, esse pedaço de concreto, e joga em cima da vítima, em cima deste homem que estava dormindo na calçada. Logo depois, ele vai tirar o concreto ali de perto, coloca em um outro lado, volta, vê a carteira, pega a carteira, tira o dinheiro e depois vai embora de forma muito fria, como se nada tivesse acontecido. Isso realmente foi investigado. Logo depois, as pessoas chegaram, viram a situação, rapidamente chamaram o serviço de urgência, né? Chamaram o SAMU, que fez esse atendimento ao Vanilson Pereira. Mas, infelizmente, esse homem não resistiu aos ferimentos e, como eu falei, né? Tudo isso para roubar R$12 era o valor que tinha dentro da carteira do Vanilson. Então, as investigações apontam que esse homem, que é natural aqui da Bahia, já tinha pelo menos outros 7 crimes aí que foram cometidos, né, entre novembro do ano passado e abril deste ano, né? O Vanilson, como eu falei, chegou a ser socorrido, não resistiu. Agora a polícia está tentando entender, né, se existem outras pessoas, outras vítimas, qual seria a motivação também por trás de todos esses crimes. A gente conversou com o delegado Rodrigo Sandi, que é o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Vamos ouvir então o que ele fala a respeito desse caso. Imagens que chegaram até nós, que davam conta de uma agressão brutal contra uma pessoa em situação de rua. Trata-se a vítima, no caso, de Vanilson Pereira, de 50 anos. Vanilson Pereira foi encontrado desacordado na manhã do dia 28 de abril deste ano, com uma lesão grave, contusa na cabeça, o que fez com que ele fosse encaminhado até o Hospital Jaime dos Santos Neves e, infelizmente, ele evoluiu a óbito no último dia 6 de abril, na madrugada. Ao verificarmos esse socorro e as imagens, nós analisamos a imagem da noite anterior, do dia 27 de abril deste ano, e observamos que Vanilson estava dormindo na calçada, numa calçada do bairro Planalto Serrano, onde ele costumava frequentar ali, e havia uma pedra, um bloco de concreto posicionado ao seu lado,
e em pé havia um homem, um criminoso, chamado Marcelo Campos de Jesus, de 37 anos. Pois é, um caso que chama a atenção, né? Esse homem, o Marcelo, já é investigado por outros crimes, né? Crimes que aconteceram também aqui na Bahia. Ele está sendo conhecido como o serial killer. Isso tudo porque vinha agindo, né, diversas vezes aí contra pessoas, principalmente que viviam em situação vulnerável, né? Que viviam em situação de rua. Ele é investigado, inclusive, por um duplo assassinato que foi registrado aqui na Bahia e ele sempre agia da mesma forma, com extrema violência, como no caso do Vanilson, né, que a gente vê nas imagens, onde ele usa esse bloco de concreto para matar esse homem e depois roubar o que tinha dentro da carteira, o valor de R$12. A gente ouviu também o delegado adjunto do DHPP, o delegado Pedro Henrique. Vamos ouvir o que ele fala também. O Marcelo é suspeito de uma série de homicídios ocorridos no estado da Bahia, funcionando como uma espécie de exterminador de moradores de rua. No período de 9 de novembro de 2025 a 7 de abril de 2026, ele é suspeito de ter matado 6 pessoas no município de Teixeira de Freitas. Todos os crimes praticados com características semelhantes, ou seja, utilização de instrumento contundente nas agressões, com golpes praticados principalmente na cabeça e face das vítimas em situação de vulnerabilidade social. Após o último crime cometido no município de Teixeira de Freitas, no dia 7 de abril de 2026, o suspeito evadiu-se para o estado do Espírito Santo e, ao praticar o primeiro crime no município da Serra, ele foi identificado e preso um dia após termos ciência do fato criminoso. Uma resposta rápida para dar um conforto aos familiares, à sociedade e impedir principalmente que outros crimes dessa natureza ocorressem no município da Serra, assim como ocorreu no estado da Bahia. Pois é, a gente segue acompanhando esse caso que choca, que chama a atenção pela crueldade como este homem agia, né? A frieza com que ele matava as vítimas e a extrema violência. Marcelo Campos de Jesus, de 37 anos, que está sendo investigado por pelo menos 7 crimes, né? Crimes todos que aconteciam de forma semelhante, por isso que ele está sendo conhecido também como serial killer, justamente por ter como alvo pessoas que viviam em situação de rua, pessoas vulneráveis que viviam ali em situação de rua. Então ele atacava essas pessoas, primeiro chegava, observava toda a cena e quando via que não tinha ninguém por perto, ele atacava essas pessoas para poder fazer pequenos roubos ali, pequenos furtos, né? E o caso do Vanilson Pereira que a gente está trazendo, tudo isso foi registrado por câmera de segurança, né? Toda a imagem que mostra o momento então em que esse homem que vivia em situação de rua foi atacado covardemente, estava dormindo na calçada quando o Marcelo, né, o suspeito, chega com um bloco ali, pega ali aquele bloco de concreto e joga sobre a cabeça do Vanilson Pereira, que infelizmente não resistiu aos ferimentos, né? Ainda ficou internado alguns dias, lutando aí pela vida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Agora a polícia segue investigando, quer entender, né, de forma como é que o Marcelo agia, porque esses primeiros crimes que ele cometeu, foi todos aqui, né? Foram todos aqui na Bahia, né? Como a gente está trazendo aí nas informações com o delegado, cometidos também no município de Teixeira de Freitas, e logo depois do último crime que ele comete, ele foge para o Espírito Santo e aí, nessa primeira investida dele já no Espírito Santo, ele acabou sendo preso. Agora a polícia segue com as investigações, viu, Adelso? Volto com você. Agora você veja, né, que em uma das ações, o sujeito está pronto para levar R$12 da carteira da vítima. Né? Um dos crimes mais bárbaros cometidos por esse sujeito, para levar R$12, a quantia de R$12, dinheiro da carteira ali da vítima, que estava dormindo numa situação vulnerável, completamente vulnerável, sem direito à mínima defesa possível. Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Aí, agora esse sujeito está preso
Vamos saber, né? Quanto tempo vai ficar preso? Vai ficar muito tempo mesmo? A gente não sabe. Pelo menos a polícia atribui a ele 6 mortes. É o que disse aí. 6 ou 7 vítimas aí a esse sujeito aí. 7, né? 6 aqui na Bahia. Uma no Espírito Santo. É o que se sabe. É o que se sabe. Porque é impossível que o número seja maior? Não. Esse é o sujeito, né? Esse cara aí. Olha aí, ó. Extremo sul da Bahia e no vizinho estado do Espírito Santo. A polícia pegou ele. Andou lá pela cidade de Serra também. E aí a polícia lá conseguiu. Aí a vítima de R$12 dele. Esse homem teve a cabeça estourada com uma barra de concreto, que é uma tampa de bueiro, só que não é aquela tampa de ferro. É uma tampa de concreto, pela imagem ali. Aí, com esse dinheiro, ele comprou doces e um chip de celular. É brincadeira um negócio desse, velho. É brincadeira um negócio desse. Olha pra isso aí. Olha a frieza do cara. Olha a frieza. Ele matou ali, ó. Matou para roubar R$12 para depois comprar de doces